Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Camarote 21, a sua revista semanal de arte e cultura da Europa. Nós estamos nos estúdios da DW, na Alemanha, e esses são os temas de hoje. Na próxima ida ao museu, você pode virar arte. Fotógrafo registra visitantes e quadros que combinam. Arte e natureza, como designers vêm apostando em materiais orgânicos. E tatuagem sobre pedra. Artista italiano tatua estátuas de mármore. Museus são o laboratório de criação de Stefan Drachan. O fotógrafo austríaco transforma os visitantes de exposições em obras de arte. Em cliques atentos, ele registra momentos sublimes de apreciação artística com muito bom humor e ironia. Pessoas que combinam com obras de arte totalmente por acaso. Fotografias que parecem encenadas, mas são pura coincidência. Essa é a missão do austríaco Stefan Drachan. A ida dele ao museu é praticamente uma caça ao tesouro. Quero descobrir coisas, estou realmente interessado em aprimorar os sentidos. O que consigo ver, o quanto posso ver, que analogias posso fazer. Acho que a vida é uma jornada de descobertas. Os grandes museus da Europa são como uma segunda casa para Stefan. Hoje ele está no Museu Barberini, em Potsdam, na Alemanha, e trabalha na série Pessoas que Combinam com Obras de Arte, que já virou até livro. Nas imagens, penteados, tecidos, cores ou posturas corporais que dão um match com os grandes mestres. Com as combinações, Stefan ganhou fama internacional. 5 minutos depois de chegar ao museu, ele já encontra a primeira cena. Esta é uma boa composição. As coisas têm que acontecer e também deve haver uma calma poética nelas. É questão de um momento, que logo acaba. Eu uso sapatos com solas leves para não fazer barulho. Até gostaria de calçar sapatos mais chiques, mas esses são os mais silenciosos que eu tenho. Stefan tem cerca de 11 segundos para cada foto, já que este é o tempo médio que uma pessoa observa uma obra de arte. As fotografias dele também são uma forma de conectar passado e presente. E assim, o Narciso Barroco de Caravaggio ganha uma estátua viva contemporânea. Ela até levanta a mão como ele. Nisso já tem uma analogia. Sem nem perceber, os visitantes passam a fazer parte de uma nova obra de arte. O fotógrafo observa atentamente, mas evita o contato com os modelos. Eu prefiro manter certa distância, sou muito tímido e também não quero violar nenhum direito à privacidade. Por isso fotografo sempre de trás e as pessoas nem percebem. E Stefan também evita muitas edições nas imagens. Ele faz apenas alguns recortes. Eu nunca editei uma foto por mais de 1 minuto. Esse é outro ponto. Claro que dá para editar no Photoshop, encenar a foto, mas não. Eu prefiro tudo real. Já há alguns anos, o fotógrafo autodidata se dedica a encontrar composições curiosas. Tem a série Carros que Combinam com Casas, ou Casais que Combinam. Algumas fotos ele chega a guardar por 2 anos antes de publicar. A fotografia, ou pelo menos a minha fotografia, deve ser uma prova de amor pela vida. Tem que transmitir paixão. Nenhuma pessoa ou obra de arte é retratada com desrespeito. A vida também pode ser uma explosão de sensações.
ein Feuerwerk auch sein, irgendwie hat dann Sinnesempfindungen. Ne? Quem gostou da ideia já sabe. Na próxima ida ao museu, um simples acessório pode te transformar em parte de uma obra de arte. E nós seguimos por trás das lentes. Anualmente, o prêmio Gute Aussichten, Boas Perspectivas em português, nomeia os talentos revelação da fotografia alemã. Nós conversamos com alguns dos vencedores da edição 2020, que estão com seus trabalhos expostos em Hamburgo, no norte da Alemanha. Eles estão na lista de fotógrafos e fotógrafas revelação da Alemanha, ganhadores do prêmio Gute Aussichten, Boas Perspectivas. A premiação acontece anualmente desde 2004 entre recém-formados em fotografia. O tema desta edição, Guerra e Paz em Tempos de Desinformação Global. As fotografias dos ganhadores estão em exposição na cidade de Hamburgo. Lisa Hoffmann documentou zonas de guerra. Para ela, fotografias são unidimensionais demais, por isso ela sobrepõe centenas delas, uma forma de ampliar a visão sobre conflitos em países como a Síria ou o Afeganistão. A princípio parece apenas um emaranhado de imagens, mas pouco a pouco, cada detalhe se torna reconhecível. Ela enxerga o próprio trabalho como uma provocação. Eu coleciono e pesquiso fotos de eventos políticos e sociais em arquivos digitais e analógicos, mas também nas mídias sociais. O que não é mostrado? O que fica em segundo plano? Nunca há um testemunho claro sobre um evento, sempre há lacunas. Lacunas também fazem parte do trabalho do fotógrafo Markus Seibel. Qual é a história dos objetos que refugiados deixaram para trás durante a fuga pela Europa? Imagens simples e, ao mesmo tempo, aterrorizantes. Um tipo de homenagem àqueles que ficaram pelo caminho. O trabalho de Malte Zenger também retrata o invisível em fotografias tecnicamente complexas. Com uma câmera de infravermelho, ele captura a fração de segundo em que a tela do celular é desbloqueada através de reconhecimento facial. Os aparelhos projetam milhares de pontos de luz na pele. A obra dele torna visível o que acontece secretamente entre nós e os dispositivos digitais. É claro que se pode simplesmente consumir todo esse mundo de imagens que recai sobre nós, mas também é possível pensar sobre o que está por trás dessas imagens. Eu tento internalizar isso no meu trabalho, fazendo as pessoas perceberem que existe uma esfera invisível ao redor delas, que tem um tremendo impacto na vida de cada um. A exposição Boas Perspectivas fica em cartaz até 30 de agosto na Galeria Daistorhallen, em Hamburgo, na Alemanha. O setor artístico vem se reinventando durante a pandemia de Covid-19. Com o cancelamento de diversos espetáculos, o designer de iluminação Georg Veit decidiu levar as criações para o lado de fora dos teatros de Munique. A ideia surgiu no início da quarentena, quando os italianos começaram a cantar nas varandas das casas. Vimos o que estava acontecendo nas varandas italianas e achamos legal. No início da pandemia, faltou um pouco de solidariedade europeia em relação à Itália. Houve deficiências políticas. Pela segunda vez, a Europa decepcionou a Itália durante uma grande crise. O objetivo da instalação é arrecadar doações para 3 instituições italianas de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica, menores de idade em situação de risco e refugiados. Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride e si diverte. Grazie Roma, che ci fai piangere e abbracciarci ancora.
É bacana que alguém pense e apoie as pessoas que estão passando dificuldade. Isso é muito legal. Para mim foi algo muito tocante e também faz pensar que sempre é possível fazer algo. Essa é a mensagem, não importa onde você esteja, você pode agir de alguma forma. Sob direção artística de Georg Veit e Thorsten Mühlbach, a ação contou com 6 espetáculos na cidade de Munique, no sul da Alemanha. Nós vamos a um rápido intervalo, não saia daí. Camarote 21 de volta aqui dos estúdios da DW na Alemanha. E esse segundo bloco está super orgânico. Nós conversamos com artistas e designers que se inspiram na natureza. Um deles é Nir Meiri, que produz luminárias de algas. Um resquício de mar pendurado no teto. Isso porque essa estrutura de arame, coberta com algas marinhas, vai virar uma lâmpada. E que tal uma mesinha feita com escamas de peixe? As pessoas talvez fiquem com receio de que possa cheirar a peixe, mas não. Depois de secas, as escamas perdem todo o cheiro e fica só o visual de peixe. Seja areia para a lâmpada Tempestade no Deserto, repolho roxo para Veg Lights, ou algas marinhas para o abajur Marine Light. O designer Nir Meiri experimenta materiais naturais há anos. Alguns ingredientes vêm frescos diretamente do mercado. Eu cresci em Israel, próximo ao mar. Adorava ir à praia quando criança e sempre tentava fazer experimentos com diferentes materiais marinhos. Sempre pensei que seria interessante trabalhar com algas. E fazendo alguns testes, acabei criando as lâmpadas. Em 2010, Nir fundou um ateliê de design no badalado bairro de Soho, em Londres. As peças são edições limitadas vendidas para clientes de todo o mundo. Para a lâmpada Marine Light, ele cobre as hastes de metal com as algas ainda úmidas. Acho que hoje em dia as pessoas estão mais dispostas a aceitar lâmpadas ou outros produtos feitos com esse tipo de material. Acho que o que está acontecendo no mundo está fazendo as pessoas entenderem que precisamos começar a usar elementos naturais em vez de materiais artificiais como o plástico. Espero que esses materiais se tornem tão comuns quanto os que não são benéficos ao meio ambiente. Testar matérias-primas naturais no design é uma tendência em diversos países. Erez Navipana, por exemplo, usa depósitos de sal do Mar Morto para suas criações. Para isso, o designer mergulha banquinhos e outros objetos na água salgada. O resultado é um revestimento brilhante de cristais de sal. Em Berlim, a designer Anastasia Kocheva aposta em projetos com casca de bétula da Sibéria, sua terra natal. As camadas superiores da casca são tradicionalmente colhidas uma vez por ano. Isso significa que nenhuma árvore precisa ser derrubada para isso e as bétulas não sofrem danos. Já Tamara Oriola usa resíduos do processamento industrial de madeira. Ela transforma galhos de abeto em um material parecido com lã para criar bancos e tapetes. A ucraniana Victoria Yakusha usa materiais de seu país de origem para fazer móveis. Desde 2014, ela reinterpreta técnicas do artesanato tradicional da Ucrânia de maneira completamente nova. Como matéria-prima, ela utiliza principalmente a argila. A argila é um material tradicional na cultura artesanal ucraniana e tem um significado importante para mim. Transmite energia e calor.
A argila faz com que os móveis tenham uma aparência única e autêntica. Para dar estabilidade ao móvel, ela usa um suporte de metal revestido de celulose orgânica e linho. Isso torna as mesas e cadeiras resistentes para o uso diário, tanto para ambientes internos quanto externos. Essa técnica era usada pelos nossos ancestrais para construir casas muito simples, chamadas mazancas. A cadeira que criamos é reciclável e pode até servir para compostagem em alguns anos. Victoria quer contribuir com o desenvolvimento de uma linguagem própria do design ucraniano, para que ele seja tão reconhecido quanto o design escandinavo ou japonês. De volta a Londres com Nir Mehri. Para finalizar o abajur de alga marinha, ele passa uma camada especial de tinta. Quando a lâmpada é acesa, você tem a sensação de estar em uma floresta de algas marinhas. Elas dão uma luz bonita ao ambiente. Viver em harmonia com a natureza e respeitar o ciclo ecológico. Quando se trata de ideias criativas e sustentáveis, as fontes de inspiração estão muito longe de serem extintas. Mas se o ecossistema marinho não é muito a sua praia, não se preocupe, nós também encontramos outros tipos de matéria-prima. Materiais secos, fofos, quentinhos, tipo pompons de lã. A designer Mira van Buzekes transforma a lã merino, uma das mais nobres para a produção de roupas, em objetos de decoração um tanto curiosos. O mundo de Mira é pura lã. Em 2011, ela fundou a marca Mic e, desde então, cria objetos de decoração feitos de pompons. As reações ao trabalho dela são as mais variadas. Meus objetos realmente polarizam, mas acho que quando alguém gosta deles, fica totalmente apaixonado, porque acima de tudo, o pompom é um objeto direto e simpático. Muitas pessoas têm algum tipo de memória em relação a ele, ou reconhecem algo de especial. Cada escultura é um produto único. Mira tem compradores em diversos países, mas principalmente nos Estados Unidos. Ela também aceita encomendas, como esse tigre em tamanho real pedido por um cliente de Nova York. O tigre de pompom custa cerca de 24 mil euros. Para Mira não é um tapete, e sim uma ilha de pompons. E não se deve sentar nem pisar sobre ele. De acordo com Mira, é importante ter alguns cuidados. Sem dúvida, deve-se evitar salto alto, gatos ou outros animais com garras. No geral, evitar andar sobre ele. Comecei a dar essas dicas porque passei a receber as perguntas mais bizarras sobre os cuidados com o produto. Por exemplo, posso colocar o tapete na máquina de lavar? Eu disse, ok, se ela suportar 50 quilos, vá em frente, mas isso vai destruí-lo. Afinal, é e sempre será um pompom. Os pompons são confeccionados com lã merino italiana. Cada etapa do processo é feita à mão por Mira e sua equipe. Um banquinho como esse leva cerca de 400 pompons. Para o tigre foram cerca de 1.500. Cada escultura de pompom é o resultado de até 800 horas de trabalho. Tem redes de crochê que precisam ser especialmente acolchoadas. Isso tem que ser feito em 2 etapas, senão não consegue preenchê-las. E queremos um resultado bem cheio, então os pompons são encaixados, atados um a um e ajustados depois. Essa é a parte mais complexa porque todos precisam estar bem presos. E os pompons não ganharam apenas o mundo do design de interiores, mas também da moda, seja em sapatos ou acessórios em geral. No
Tracht, traje tradicional da Baviera, região sul da Alemanha, os pompons sempre foram um elemento decorativo importante. Aliás, para Mira, a moda é uma importante fonte de inspiração. A moda também adapta elementos da natureza, e isso me inspira a pensar em como dar um novo significado ao material, como adaptá-lo e implementá-lo em meus objetos, seja na estampa de tigre ou no sapato de onça que vejo em algum lugar. Não importa, sempre me inspira. Mira às vezes até pensa em deixar os pompons de lado e trabalhar com outros materiais, mas afirma que antes disso ainda tem muitas ideias extravagantes para colocar em prática. Bom, e depois desse excesso de fofura, é hora de voltar à dura realidade de quem esculpe e tatua pedras, como é o caso do italiano Fábio Viali. Tatuagem completamente indolor. Pois, além de ser feita sem o uso de agulhas, ela também não é aplicada em seres humanos. O italiano Fábio Viali tatua esculturas de mármore. Guarda, il trucco di questa roba qui. A ideia de tatuar o mármore é uma forma de unir dois mundos, criar uma conexão com o passado. Gera um tipo de encantamento, como se você estivesse observando esculturas antigas com novos olhos, sob uma luz completamente diferente. In un'altra ottica, in un'altra luce. A tatuadora Alessandra Filippi o ajuda na tarefa. O trabalho não consiste em apenas aplicar a tinta na superfície. Parte da rocha é raspada com uma lima afiada e depois o excesso é removido com palha de aço. É preciso escolher um mármore que seja o mais poroso possível para absorver bem a tinta. Assim, se você esfregar a tinta da superfície como aqui, o pigmento penetra no primeiro milímetro de mármore. O objetivo é não parecer uma pintura, e sim uma tatuagem feita sobre a pele. E isso leva tempo. Foram 4 dias de trabalho sobre este torso de mármore. Fábio Viali estudou escultura em Turim e colocou o ofício em prática nas pedreiras da cidade italiana de Carrara, de onde vem o famoso mármore de Carrara. Mesmo usando tecnologia moderna, o trabalho é árduo. Com 4 funcionários, uma estátua inteira leva cerca de 6 meses para ficar pronta. Aqui há uma cavidade, aqui uma saliência, depois outra cavidade e aqui outra saliência. Só consegue ver e entender quem trabalha diretamente com isso. São essas sutilezas que compõem a beleza da obra de arte. Com o mármore, Fábio Viali cria os objetos mais incríveis, como esses sacos intitulados "Obrigado" e "Até logo". Essa mão aparentemente feita de isopor, uma bucha gigante que parece de plástico, ou esse punho aparentemente de couro. Essa caixa de frutas foi feita de um único bloco de mármore, assim como esse barco de 600 quilos chamado A Gala. Obras como essa trouxeram reconhecimento internacional a Fábio. Dá para ver que ele gosta de trabalhar com mármore. Mas para ele não há nada de monumental nisso. O mármore é um material que induz a grandes gestos, mas Fábio trabalha com ele de maneira desenvolta. E é assim que, além de esculpir, ele também tatua a pedra, mas nunca a pedido específico de clientes. Fábio faz apenas o que gosta e lhe interessa no momento. Eu sempre escolho um modelo de tatuagem que possa criar uma conexão entre a escultura e o tema que será tatuado. Em seguida, aplico o tema ao mármore, mas tenho que modificá-lo para que esteja em harmonia com a forma da escultura. É uma parte muito complicada.
E se alguém está se perguntando se o próprio Fábio tem tatuagens, a resposta é não. Por enquanto, tatuagens só em esculturas mesmo. Esse foi o Camarote 21 de hoje. Muito obrigada pela companhia. Lembrando que para rever os nossos vídeos é só acessar a nossa página ou a playlist do programa no YouTube da DW Brasil. O Camarote 21 volta na semana que vem. Um abraço e até lá!